Então vamos lá, gente. Vamos para mais uma aula. A chave de hoje, compra e venda. Uma chave importante para a vida. Uma chave que vai fazer a diferença para você no seu dia a dia. Porque, na realidade, essa chave é uma chave que você usa a todo momento. A gente vai chegar lá. Bom, chave 40, compra e venda. Lembrando que você, se estiver vendo esse vídeo no YouTube, já dá aquele like. Se você quiser participar ao vivo, aqui como muitos estão participando, você pode fazer perguntas ao vivo, você pode contribuir ao final, pois a gente tem esse quadro dividido em três partes. A parte da teoria, que eu exponho a vivência, a parte prática, que é o momento em que vocês têm a chance de fazer perguntas, tirar as dúvidas de vocês, e a parte de transbordo, que é o momento em que você pode contribuir com outros, entende? Então, o pessoal que eu vejo aqui, olhe para as pessoas, faça essa interação. Vamos lá, vamos falar sobre a nossa chave. Bom, primeira parte do nosso quadro sempre tem a frase do dia. E essa frase hoje vai começar diferente. Você já vendeu hoje? Travou não, é? Hoje. Ah, William, mas eu não compro, não vendo. Não? Bom, a questão é que você vende todos os dias e em muitos momentos, por exemplo, você vende algo que ele ia fazer. Você está vendendo uma ideia, você está vendendo uma orientação, você está vendendo um comportamento, uma educação. Você não, por exemplo, trabalha. Deixa eu ajustar aqui, que estamos com pessoas entrando. Você não compra pão todos os dias? Você não orienta o seu filho? Então, como é que você diz que você não compra e não vende? Isso a gente faz todos os dias, certo? Então, nesse nosso começo do nosso quadro, entenda que vender você vende. E aí a gente entra na chave. O que é compra e venda? Compra e venda é o conceito que nós temos para, primeiro, deixar de dinheiro ou criança. Nós fazemos dinheiro. E aí, o dinheiro ele é feito para alguns que acham que é quando você vende. Mas, na realidade, você faz o dinheiro quando você fazemos o dinheiro. E como ter o potencial em fazer esse dinheiro, né? Você vai fazer esse dinheiro, primeiro, comprando num valor diferente de mercado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender como é o processo de compra para poder comprar bem. Por exemplo, vocês já ouviram falar dos supermercados, os chamados produtos Chama, né? E o nome ecoa na cabeça das pessoas, por quê? Porque já passa a sensação de que, a promoção está me dando bem. E a pessoa vai lá na ganância de estar se dando bem e compra, né? Ou seja, os oportunistas com preço normal, né? Você tem um preço, por exemplo, desse microfone aqui, o preço normal dele, e aí eu coloco ele abaixo do preço para que as pessoas vejam que aquilo ali está sendo uma vantagem, mas na realidade você sai com um segundo microfone, você sai com um suporte. Então, esse produto Chama, ele serviu de isca para você comprar os outros produtos. Eles escolhem lá 10 produtos Chama para você comprar. Agora, veja bem, se você entende o processo de compra, você sabe que as de barato, elas saem de uma fonte, não é? Que fonte é essa? Aqui no Rio de Janeiro é Serasa. Então, se você quiser comprar, você pode comprar no Serasa. Se você mora num prédio e você tem um carro com porte para você transportar, faz um acordo entre algumas pessoas para compra técnica. Por exemplo, lá só vende uma caixa de uva com, sei lá, 10 caixinhas daquelas menores, né? 10 caixinhas que a gente consome. Só vende em caixa com 10. Você tem 5 pessoas, cada pessoa comprando 2 de 10 caixas. O preço normal aí no mercado está na faixa de R$ 8, uma caixa de uva sem caroço. No Recreio, que eu morei também, lá era R$ 14 uma caixa. Então, 10 caixas, R$ 40. Quem é que não compraria? Você ainda ganharia, tá? Porque você venderia 5, ganhando R$ 1 em cada uma. Você chegou com as 10 caixas, já entregou 8 e ficou com 2. E o engraçado é que essas 2 que você ficou, se você vendendo e lucrando R$ 1 em cada caixa, olha como é que é legal a matemática. Comprei 10 caixas, R$ 40. Vendi 8. Cada caixa vendi por 5. Então deu 40, eu fiquei. Não teve custo. Saiu por 0. Porque o meu lucro pagou as minhas 2 caixas. Estão entendendo o segredo da venda? Por exemplo, de caixa de uva. Imagina se você levar isso para os 10 produtos que todo mundo compra. Tu tá rico com isso? Não. Mas você vai aprender a comprar o do produto. Como o exemplo que eu citei, o Serasa.
Agora, aonde vem a venda, o retorno do dinheiro? O vendedor, já falei, você vende a todo momento. Você vende uma ideia no trabalho, você vende uma tese, você vende um ensinamento para o seu filho. E essa venda ela pode ser direta ou indireta. Claro. Se eu tenho que buscar caixa de uva, eu tenho um limite. Meu carro só cabe 200. Trabalho dando aula individual, em sala de aula, eu tenho um limite, a minha agenda. Isso não é escalável. Agora, se eu dou aula pela internet de pessoas, isso é escalável. Se eu gravo uma aula e coloco disponível, as pessoas podem comprar a qualquer momento. Eu estou dormindo, as pessoas estão comprando. Um livro, eu coloquei lá, eu estou dormindo, o livro está vendendo. E tem também a venda indireta. É aquela venda que você indiretamente agrega saúde, né? Um serviço do personal. E junto com o serviço do personal, vendia uma garrafa. Uma venda indireta. Agregou valor. Ou uma venda conjugada. E nessa venda conjugada, indiretamente, eu acabei de vender saúde. Bebam água. Gente, entendam que o preço de mercado é para as pessoas medianas. E como a gente faz para uma garrafa como essa aqui, né? Uma garrafa de alumínio, vamos esquecer que essa aqui eu ganhei num prêmio, né? Eu mereci, foi do 8peixes.pro, só que eu ganhei essa garrafa. Se eu fosse vender ela, o preço normal de uma garrafa dessa, sem divulgação, R$50, porque ela tem toda uma história. E é essa história que faz vender mais caro. Porque o que justifica, eu não estou com relógio agora, mas o que justifica a pessoa pagar um relógio? R$100 mil no relógio. E pode ter certeza que isso não é para qualquer um. Você vê anúncio de Rolex na televisão? Não vê. Porque o público que está vendo a televisão não está vendo da forma correta. Ah, Willy, como é que vende? Gerar valor naquilo que você está vendendo. Um exemplo de geração de valor. Quanto você pagaria numa caneta Bic como essa? Pode botar até aí no chat, quem tiver a conta, você pagaria por uma caneta dessa aqui. R$1, R$2? Opa, R$5? Essa caneta aqui eu estou vendendo por R$50. Muitos vão olhar assim e vão dizer, nossa, tá caro, Willy. R$50 numa caneta. Pois é, eu só tenho essa. Você precisa anotar agora essa observação em vermelho. O que eu fiz? Gerei necessidade. Eu criei a demanda. Agora, o ponto-chave. Quem comprar essa caneta aqui por R$50, além da caneta, vai levar esse suporte de celular e junto com o suporte de celular vai levar 2 horas de mentoria minha sobre os assuntos de vendas e marketing. E agora? A caneta ficou barata? Quanto você pagaria? Bota no chat aí. Ah, pagaria 100, 200, 500. Estão vendo como é que é a questão de geração de valor? E a geração de valor, gente, ela vem acompanhada de uma coisinha muito legal que se chama storytelling. É a história que você conta sobre o produto. A ponta dela não é uma ponta normal, uma ponta um pouco mais fina, você escreve macio, ela não falha, ela não borra. Você vai escrever aqueles com a caneta de qualidade. Então, compras sempre vai ser abaixo do mercado. Sempre. Entender a compra, a jornada que o cliente é diferente. Então, você não pode, para um cliente que ainda está entendendo, já tentar fechar a venda. Ou para o cliente, você tem que entender que fase que o cliente está e efetuar a venda. Sabe, se você comprar um carro na agência, ele já sai de lá perdendo 20% do seu valor. Comprou por 10 mil, vamos botar o exemplo, 10 mil. Comprou parcelado, vai comprar 2. A não ser que essa compra parcelada você obtenha que pagar mais caro por ele, a compra parcelada está sendo prejuízo. Então, você precisa, fases em que a compra, para entender como foi a compra, tá? Você precisa seguir esse espaço, fazer melhor, que é o que a gente chama de diferencial. E 2, fazer as perguntas a você mesmo ter essa resposta. Por que eu estou vendendo a caneta? Para quem eu vou vender? Por que ela compraria? Você não precisa ser obrigado, nem obrigar ninguém. Eu não gosto que me vendam, mas eu gosto de comprar. Todos nós, naturalmente, gostamos de comprar verdadeiramente a atenção. E, geralmente, a gente compra pelos gatilhos mentais, como o exemplo que eu citei da ganância, da ambição. Quer ver uma média de mercado de 600 mil, só que a pessoa está desesperada, está vendendo por 200 mil, e uma entrada, ela parcela em até 10 vezes, 10% da casa, então 20 mil. 20, você arrumaria 2 mil para comprar uma casa parcelada que custa 600 mil?
Ah, William, o primeiro mês eu dei um jeito e arrumei o segundo. Aluga o custo começar a voltar para você. Porque você alugou, parte do aluguel vai pagar a casa e você vai comprar uma canoa. E todo contrato de locação são 30 meses. E dependendo de como você vender essa locação, e a gente vai entrar nisso, vai ser o grande diferencial. Geração de valor que você faz para a casa. E existe uma diferença entre característica. Não, eu estou com o microfone, ele tem 45 centímetros, ele tem 3 botões, esse microfone ele é sem fio. Isso são características. Microfone excelente. Qualidade, você liga e já sai usando, ele faz. Então você não tem aquele medo de estar falando ali no microfone e de repente o microfone parar de funcionar. Qual comprar um microfone e acabar a bateria? Isso são benefícios. Então, venda. Quem são esses valores? São os benefícios que você vai ter com aquele microfone. Entende? Essa é a diferença entre característica e benefício. Outra bolsa de valores, pô, eu botei dinheiro lá, perdi dinheiro. Por quê? Porque você não ganha dinheiro quando você compra, quando você vende. Você ganha dinheiro quando você compra. Você compra uma ação barata e quando essa ação subiu para 5, 6 reais, você vendeu. Comprou a 2, vendeu a 5. Ali você fez dinheiro. Mas as pessoas... Aí depois, quando a bolsa começa a subir, não, agora eu vou comprar porque ela está subindo. Então ela acha que está ganhando porque está subindo, recuperou. Então esse é o detalhe. Porque numa venda, gente, a gente tem que identificar o quê? E aquilo vai motivar ela a sair daquela dor. O nosso cérebro quer se afastar da dor e se aproximar do prazer. Quais são as objeções que fazem com que a pessoa não compre? Não tem dinheiro? Se comprar esse produto, ele vai te resolver o problema de dinheiro. Então, é exatamente... Ou estando apertado, você imediatamente recupera. Eu perdi uma oportunidade, 15 mil pagando 20% aí de entrada parcelada, ou seja, uma entrada de 3 mil reais, de um carro de 15, que ele vale 40 num leilão. Entendem? E eu começava pagando 3. Imagina, 3 para chegar a 15 num ganho de 40. O preço, uma oportunidade. Agora, você tem que entender quais são os medos que as pessoas têm. Qual o medo para não comprar de você? Eu não confio em você. Eu não... Aqui uma dica. A Bíblia das Vendas. Eu trouxe ela aqui justamente para falar desse iniciozinho bem bacana aqui, exatamente esse processo. Que são os 10 mandamentos. E eles são assim: primeiro, pense, a venda está na sua mente. Crenças de 4 partes que não possa ser penetrado. Ou seja, primeiro, pense. Segundo, acredite. Cliente, ele não te conhece, se envolve com ele. Desenvolve uma comunicação. Entende o que ele precisa. Os vendedores querem falar de mim, não, eu já vendo esse produto há muito tempo, esse produto é bom. O que é bom para o cliente? A pessoa chega... E aí entra aqui o nosso quarto ponto, que é o que faz parte do descobrir. Legal, o carro é só para o senhor, é para a família. Se o carro é para a família, legal, quantos filhos? 2. Eu vou dar um carro de 2 portas? Não, 4 portas. A família geralmente vai precisar de uma mala. Tá vendo como é que você começa a descobrir? Mas o William, ele pode dizer, você acha interessante ter mala, porque um carro com 4 pessoas não vai sobrar muito espaço para botar sua mala. É verdade. A pergunta vai fazer você observar, vai fazer você se tornar mais próximo, vai fazer ver, olha, eu tenho um carro aqui, ideal para o senhor. Mas para eu entender, buscando um carro na faixa de 40 mil. Puxa, mas o senhor vai abrir mão de segurança? Porque eu estou com airbag em todas as partes do carro, o freio ABS, e tem esses outros itens de segurança aqui. Assuma um ponto, ou melhor, penúltimo, mereça essa venda. Mereça fazer essa venda, mas mereça fazer essa venda pelo relacionamento. Você se relacionou com o cliente, ele gostou de você. Que no passado você se relaciona. E por último, prove. Que forma? Um testemunho. As pessoas têm tendência a comprar, mas elas não gostam de testemunho, um depoimento de pessoas que compraram, é bem interessante. Então essas, gente, são as dicas. E as dicas, elas se seguem. Quanto maior a dor, mais a vontade do cliente comprar. Entender o que ele busca, o que faria ele comprar de você, e as pessoas geralmente compram sua experiência ou seu método para proporcionar para a família.
Porque se a pessoa chega ali para comprar um carro, eu quero um carro para passear, eu tenho um carro aqui turbo, faz 80. Olha que desastre essa venda. Porque, gente, a gente vende, esse livro aqui é muito bom para isso. A gente vende, a imagem é até legal. Quer ver um exemplo? Arroz. Arroz é arroz. E por que você tem um mais caro e um mais barato? Porque o mais caro, o geralmente, tem uma história sendo contada daquele arroz. Esse aqui não é o arroz que eu colhi lá da minha fazenda e pronto. Colhi lá do meu quintal, olha que coisa. Então, nós temos um negócio chamado de copyright, que é uma linguagem pessoal para levar o cliente à compra. Você fazer um texto é uma coisa, você fazer uma copy é outra. A copy leva a uma ação. O texto é simplesmente um e a copy. Onde a copy tem a informação. E tem também uma coisa chamada explicação. Explicar para o cliente o seu produto faz a pessoa ter interesse. Né? Você faz um processo de copy. E você já sabe quais são as objeções que a pessoa tem. Para a pessoa comprar de mim, o que impediria ela? Serve para ela? Você vai listar todas as objeções. Uma lista, e aí você vai trabalhar o quê? Um processo de vendas. Veja esse exemplo. Primeira coisa, você chama a atenção da pessoa. Tem um cara de iPhone e ele entregava. E de tanto se destacar e a forma que ele vendia, ele virou um palestrante. A palestra dele explicando sobre vendas, pegava o microfone e saia entrando aí. As pessoas ficavam olhando para ele, assustadas até, né? Ele fez a primeira parte, chamou a atenção. Então você conseguiu a atenção das pessoas nos anúncios. Hoje as pessoas estão aqui. No passado você fazia um outdoor, um ônibus, a pessoa está dentro do ônibus e você tem 0,8 segundos para chamar a atenção dela. Uma vez com a atenção, você tem que agora despertar o interesse. Está todo mundo olhando para você. Vocês querem vender? Vocês sabem como vender? Eu sei. Despertou bom, porque você vê o dinheiro voltando para você. Você satisfaz a necessidade do cliente. Você está com a necessidade desse? Aqui eu estou gerando um desejo de você ter isso. E aí, por último, é a parte final, que é a ação de vendas. Tá, você quer comprar esse livro? Vai ali, ó. E paga, pega ali, paga com o Pix, e você já pode usar agora. Isso é a chamada ação de venda. Porém, se você não gerar valor para aquele única e urgente, não vai gerar valor para comprar o livro. Por isso, gente, a geração de valor é nos pontos positivos. No listado que você vende, e os ganhos que a pessoa vai ter, e a sua experiência, o seu método para que a pessoa realmente consiga para poder usar isso nas vendas. Importante entender que sempre vai existir uma negociação. Por aqui, você gerou o valor 80 e o teu preço é 60, quem enxergou o valor 80 vai pagar 55, vai olhar, 60 está caro. Você tem que gerar mais valor. No momento em que o valor fica acima do preço, a pessoa vai comprar e ainda vai dizer, está barato. E aí vai acabar com essa história dobrando a sua margem. Se custa 100, você quer um desconto, tá bom, eu não vou te dar um desconto não. Se você comprar 3, então se você vende mais, você tem mais escala. A escala dá para você diminuir o preço, se diluir em 3. Então você, na realidade, não está perdendo. A perda sempre vai ser de algum lado. Isso faz parte do jogo, que o não você já tem. Então, teste sim. É como o cara que quer chegar a uma menina, mas tem vergonha. Não testa. Ou não, você já tem. Ela pode dizer, não quero nada. E é bem provável que numa noite, entre 4, 5 mulheres que você testa, você vai receber uns 2, não ser naquele dia, pode ser no outro, mas isso vai acontecer automaticamente. Então, uma regra é aprender que você fala, são 9 nãos e um sim. Cabe a você melhorar o seu processo de vendas, esse livro é excelente, e como você deve vender, como o vendedor gosta de ser tratado e como o cliente gosta de ser tratado. Aí você vai entender a venda. E nessa venda tem que ficar vender. E se o cliente não comprou, assuma o seu erro. Você que não conseguiu vender para ele. Para isso, você precisa de autoconfiança. E para ter autoconfiança, gente, analisa o aprendizado. Uma das estratégias de venda que é muito utilizada, desse produto define a estratégia que você vai vender, define qual canal que você vai utilizar para vender, aumenta. Só não deixa de fazer, gente, a jornada do cliente, quer entender como o cliente compra, porque tem 5 momentos que precisa daquilo, depois ele passa para o segundo nível, ele descobre o problema, depois ele descobre o problema e a solução, e depois, por último, ele compra de você, ou seja, 5 fases. Tranquilo, problema, solução, quem resolve e compra ele. Você já quer vender? São essas panfletagens. Compra, tá barato, promoção. Isso não vende. As divulgações, já 15 pessoas só chegarem até você e no máximo vender para 5. Olha a quantidade de esforço desperdiçado. Isso não vende. Entende?
esse ponto aqui, que é interessantíssimo, que já entramos aqui na nossa segunda fase, essa primeira fase aqui, dá para falar de vendas por hora. Me seguir aí no canal, pode ativar o sininho, que vai ter muita coisa nova, sabedoria e muito mais. Tem muito assunto para falar aqui, tá? E agora, vamos para as perguntas, onde eu já tenho aqui no chat 3 perguntas bem interessantes. Pessoas que têm um certo receio, mas tudo bem. A primeira pergunta é como começar a vender? Bom, como começar a vender? Você pode ir a ele. Quem pode comprar isso de mim? Você já começa no primeiro ponto. Quem são os clientes? E faz uma pesquisa para aquilo que eu vou vender. Existe demanda? Existem pessoas interessadas em comprar? Ah, William, mas todo mundo precisa do meu produto. Entre outros. Esse aqui é só mais um. Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Ah, mas caneta todo mundo precisa. Mas nem todo mundo quer esse tipo de caneta aqui. Tem pessoas de R$100 e vende essa caneta aqui de R$2, 3, 5. Então já começa com o público. Começa com o canal que você vai vender. Se for vender caneta pela internet, vai ser de outra. Entender se existe concorrência. E começa de dentro para fora. Começa a vender com os amigos. Ali você vai aumentando o bairro, a cidade, o estado, o país, gradativo para vender. E você pode vender seus produtos ou produtos de terceiro. Procura aquilo que você faz tão bem, que todo mundo quer tempo fazer, que você faz, e vende. Segunda pergunta, é possível vender sem ter produto ou serviço? Essa já responde até pela primeira. É. Você pode vender, por exemplo, como afiliado. Você pode vender produtos que você vê na internet. Hoje tem o dropshipping também, né? Você compra sem ter estoque e vende. Quando vender, a origem já entrega o produto para você. Claro, tem mecanismo para isso, tem que estudar. O que é afiliado e como fazer dinheiro com isso? Afiliado é assim, eu tenho um curso, o curso com pessoas. Nesse curso eu falo sobre os 8 passos que todo mundo deve seguir de forma simples, em palestra, seja em reunião de trabalho, e você passar a ser ouvido e entendido. Ele tem um preço, né? Eu botei lá para vender por R$497, inclusive eu vou fazer até vai estar com preço menor, e você pode divulgar ele e eu te dou uma comissão. Então você vende o meu curso e ganha uma comissão. Isso é o afiliado. N cursos na internet você pode vender como afiliado, como por exemplo, eu já vendi como afiliado um curso de esteticista, coisas de beleza, vendi e ganhei. De personal organizer, eu vendi o produto personal. Então, você faz com que a gente chama de afiliado, ou outra forma de ganhar dinheiro é o dropshipping, e tem várias outras. De mais perguntas, nós concluímos essa chave. Espero ter ajudado, espero trazer reflexão para vocês. Uma chave importantíssima, que é a chave compra e venda. Tá? E para você que está assistindo na internet, não se esquece, dá aquele like, compartilha, se inscreve para poder assistir ao vivo e fazer suas perguntas também. Tá bom? É isso. Até a nossa próxima chave na segunda-feira. Fiquem com Deus.